partir do 8. O Escorpião finaliza o segundo livro, também um signo de água, como Câncer terminou o primeiro. A gente chama de afeto purgativo. Afeto purgativo é uma experiência difícil. Teria que ver com um manual, sabe? Porque até quase como se fosse uma reação à Libra, né? Os aspectos, até os conflitos de Libra são conflitos light se comparado aos conflitos escorpiônicos, que são assim, tipo quase amputação, quase uma experiência de morte, de renascimento constante. Então, para que existe Escorpião no caminho do casal, né? Para que não crie bolor, para que não dê mofo, né? Para que a gente não fique no hábito. O Escorpião é uma experiência anti-hábito, anti-costume. Ele sempre vai reclamar libido, eros, vitalidade, presença. Isso sempre tem um preço, porque o Escorpião ele vai mexer muito com as máscaras, né? Por exemplo, quando está todo mundo fresco, conheci ontem fulano, estou cheio de tesão, está tudo ótimo, maravilhoso. Na medida em que a relação ganha terreno, a gente vai se acostumando, se habituando, e a vontade que tem é buscar uma outra história mais fresca, mais vital. A função do Escorpião, na verdade, no fundo é impedir que isso aconteça, ou seja, extrair da mesma relação essa vitalidade, pelo menos crônica, ou seja, crônica que eu me refiro pelo menos para a vida toda, ou seja, como chegar, né, 10, 20, 30 anos de relação com um forte entusiasmo, num certo sentido também carnal, porque Escorpião ele é o oposto de Touro, né? Esse complemento Touro terra, Escorpião água. A função escorpiônica é nos deixar a libido preservada, a paixão preservada, o tesão, o interesse preservado, né? Isso não tem nada a ver intelectualmente falando, não. Então uma briga assim com o Escorpião é difícil, porque ele junta algumas qualidades do psicólogo, do político, do detetive, do policial, as melhores e as piores qualidades, entendeu? Do médico, do cirurgião, e na hora de uma discussão ele tem um arsenal maravilhoso para colocar. Mas eu acho que sem a verdade do Escorpião, a coragem do Escorpião, sem o pedágio que o Escorpião nos cobra, a nossa relação estaria fadada a nós sermos colegas, amigos. Nós começamos como amantes, depois marido e mulher, e graças a Deus nos tornamos irmãozinhos, nos tornamos coleguinhas, entendeu? A função do Escorpião é impedir que a gente se transforme em amiguinho, em coleguinha, sabe? Mas isso eu não estou falando necessariamente em ritos de vibrador, nem de cama redonda, nem de motel. Todo esse aparato pode ser realmente interessante, mas eu estou falando de Escorpião, eu não estou falando de utensílios, né? Escorpião é uma experiência radical, tem um tesão pela morte, né? Escorpião é a experiência que desafia a morte, porque assim como a gente fala que a consciência é feita da mesma substância que a morte. Assim, o amor é feito da mesma substância que a morte. A consciência é feita da mesma substância. O sexo é o último degrau antes da morte. Se a gente, no ato sexual, a gente resolvesse dar um passo adiante, a gente morreria. Então a gente ainda fica ali, entendeu? Quer dizer, o grande orgasmo é aquela passagem que para nós que ficamos, a gente pensa que deve ser tudo de ruim para quem vai, mas na verdade para quem vai, meu Deus, é uma liberação. A experiência escorpiônica é uma experiência de liberação, de profunda liberação. Entendeu? Escorpião, por exemplo, a ideia de um ego
que vai ficando, tudo que vai ficando, sabe aquele baú da vovó que vai ficando? A função do escorpião é de atualizar, não do ponto de vista das notícias, não do ponto de vista das notícias, mas atualizar do ponto de vista energético, do ponto de vista de catarse. Claro, evidentemente, que se a pessoa que tem pontos no mapa em escorpião não for uma pessoa madura, e o escorpião não madura é um perigo para o bairro, para a cidade, para o país, para a nação, entendeu? Não queira ter um inimigo do signo de escorpião, porque a gente nunca sabe quais são as ferramentas, que a gente pensa que ele está te dando a mão, com a outra mão ele está fazendo alguma outra coisa que você não vê, entendeu? Então, a função do escorpião é nos levar ao limite, aquele limite de não deixar que o ego, que as minhas velhas opiniões, que aquela velha relação permaneça. Ou seja, é difícil, e é tudo de bom. Sem esse oitavo portal, sem essa oitava situação iniciática, a gente sentaria e assistiria a sessão da tarde, um segurando a mão do outro, entendeu? Com frio, com medo do dia de amanhã. E desejando que os filhos cresçam para cuidar da gente, porque na verdade a gente gastou nosso tempo, nosso dinheiro cuidando dos filhos, agora está na hora deles cuidarem da gente. E escorpião, a inteligência do escorpião não é essa. A inteligência do escorpião não é essa. A inteligência do escorpião é que os filhos se tornem homens e mulheres, assim como eu sou mãe, eu sou pai, mas antes de ser mãe, antes de ser pai, eu sou homem e sou mulher. Entendeu? Então a condição de mãe, a condição de pai, a condição de filho é a posteriori. A priori é a condição de homem, quer dizer, a gente não nasce homem, a gente não nasce mulher, né? Mas a gente se esforça para tentar chegar na condição que é a condição número 1, né? E a mais difícil de todas. A função do escorpião é facilitar, ele não passa a mão na cabeça, né? Não passa mesmo. A gente agora inaugura o último livro dessa experiência relacional. Eu acho que o escorpião tira as gorduras do amor, sabe? Faz o amor ficar elegante. Se os egos sobreviverem, né? Claro. Porque muitas vezes as relações acabam... Mas é uma maravilha, na verdade não é para acabar com o ego, mas é para acabar com aquele ego que ficou gordo, inchou. Quando não se tem uma estrutura de ego que comporte as provas de escorpião, as relações vão acabando. Mas quando você tem uma estrutura de ego que comporte, a gente vai até o fim e aquela relação chega enxuta aonde for. Mas, depois de falar das profundezas escorpiônicas, assustadoras, a gente... Então, é aquela coisa que um signo, né, vai trabalhando o outro. Então, a gente vai falar de Sagitário, que é o afeto messiânico, né? É o terceiro fogo. É inato de Sagitário um senso de que a vida é uma viagem, é uma aventura, é uma busca de sentido, né? Então, por isso mesmo, o Sagitário acha que sai do universo de Escorpião, que é um universo misterioso, fechado, né? E Sagitário vai trazer a questão da alegria, a expansão. O povo de Sagitário é generoso, expansivo, fala alto, gesticula. Quando chega, a gente já sabe que chegou, não tem como. Estão sempre procurando um novo conhecimento, não é? Uma nova ideia, um novo livro, um novo interesse, um novo filme, novas pessoas, coisas novas, por favor, porque se não for novo, ninguém consegue sobreviver, não é? Eles têm um grande interesse, então, pelo horizonte amplo. E até fisicamente é preciso que tenha espaço, né? Casa grande, aberta, o horizonte na frente. Caso contrário, vai dando uma sensação de sufoco, de desespero, né? E é verdade mesmo, né? Então, eles têm essa qualidade do fogo, da impetuosidade e da impulsividade. E, com isso, uma grande sinceridade, não é? Agora, não gostam muito de limites, não gostam muito de barreiras, detestam ultimatos e ficam muito irritados quando eles aparecem, né? Então, na verdade, vão ter um trabalho pessoal que é exatamente trabalhar os limites, né? Porque, caso contrário, a tendência é tão óbvio, é tão grande, que de repente vão invadindo os outros sem nem perceber que estão fazendo isso, né?
e isso pode causar sérios problemas nas relações. Tem uma intuição maravilhosa para se relacionar com aquela pessoa que era importante naquele momento, né? E tem, na verdade, um grande interesse de estar onde as coisas estão acontecendo, onde as pessoas estão acontecendo também. São bem intensos. Possuem muita dificuldade para lidar com aquilo que é pequenininho, com a minúcia. E o lado virginiano vai ter que vir ajudar, porque senão é uma coisa complicada, não é? Muitas vezes eles, né, porque tem essa coisa grande e forte, e todo esse, na verdade, essa alegria, podem passar por cima daquilo que às vezes é sutil no outro, mas sem maldade nenhuma, sem perceber, né, que estão ali, que esmagaram a fragilidade ou a dificuldade do outro e alegremente vão seguindo em frente. Se são explosivos, não guardam rancor, né? Diferente do escorpião, que às vezes guarda, né? Passam-se os séculos, ele está lá guardando ainda aquilo que ele viveu, né? Sagitário pode... mas depois por que o outro ficou tão zangado? Por que ele ficou tão magoado? Aquilo já passou, já foi, né? Isso é bastante interessante também. Vão ser professores maravilhosos, capazes de transmitir o conhecimento como ninguém. Mas também eles podem se ceder fazendo de tudo uma aula. Da coisinha mais banal vira uma palestra, aí a coisa complica. São crédulos, são fiéis aos ideais, né? E muito mais aos ideais do que à realidade objetiva, né? Aquilo vai levando assim. E possuem uma profunda força religiosa, no sentido do religare, de juntar o céu e a terra dentro, em volta, e na verdade estimular para que todo mundo possa fazer isso também. A vida espiritual do Sagitário, que é aquilo que vai lhe conferir o sentido máximo, é importantíssimo. E uma relação de amor que não contribua, ou que não haja essa troca, vai ficar muito complicado, porque ele vai se sentindo minguando, desinteressado, e aquela relação acaba perdendo o sentido mesmo. Porque a vida sem sentido para o sagitariano não é vida, é morte em vida, né? Mais vale para eles atirarem uma flecha bem longe e não acertarem o alvo do que jogarem uma flecha bem aqui pertinho num alvo modesto e conhecido. Não adianta nada. Bom, essas relações de amor, então, para o Sagitário precisam compartilhar muito essa questão do sentido da vida. Mas, ao mesmo tempo, eles vão ter uma visão de amor também bastante idealista. É tanta intensidade, é tanto desejo, é tanta vontade de perfeição, de união espiritual, que às vezes fica difícil encontrar alguém que se encaixe nesses tantos todos aí, não é? Por outro lado, as relações controladoras, sabe, são muito irritantes. Eles não vão conseguir suportar aquilo e vão sair correndo para bem longe na primeira oportunidade. Muitas vezes conseguem ser melhores amigos do que sustentar um casamento, porque aquela coisa do cotidiano, enfim, que né, às vezes toda uma condição familiar demanda, é desinteressante, não é bom. É muito sacrificante, na verdade, para eles. Mas a coisa muito linda que eu acho que eles trazem é essa questão do entusiasmo, né? Vão precisar trabalhar muito dentro de si, como a gente estava comentando, essa questão do limite, a questão do sutil, de entrar em contato mais profundamente com seus processos emocionais e do outro também, porque na pressa, né, de repente vai tudo passando por cima. Eles até costumam aguentar coisas enormes sem perceber que ultrapassaram os próprios limites de aguentar situações, né? Mas, trabalhando essas coisas, eles vão poder compartilhar exatamente essa coisa mais incrível, que eu acho que é o que Sagitário veio trazer, que é o entusiasmo, essa alegria de viver. E eu considero sempre, eu acho que a gente considera que Sagitário é também a encarnação desse saber que tem o Deus dentro, né? Que é o verdadeiro entusiasmo. Então, e é isso que eles vêm viver no amor. O amor tem que comportar essa dimensão.